Neste vídeo eu vou te ensinar hermenêutica na prática. Este conteúdo é para você que tem interesse em estudar a Bíblia, mas tem muita dificuldade em compreender a linguagem e interpretar o texto bíblico corretamente. Fique comigo até o final e você descobrirá que você pode se aprofundar muito, mas muito mesmo, no seu entendimento a respeito da Sagrada Escritura. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para saber sempre quando um novo vídeo será publicado por aqui. Olá, povo lindo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Assis e minha missão aqui hoje é ajudar todos vocês a se aprofundarem num tema muito importante para quem realmente deseja conhecer a fundo o sentido da Sagrada Escritura, que é a hermenêutica. A hermenêutica não é só um conceito acadêmico. A hermenêutica, nós podemos dizer que até certo ponto é também uma ação espiritual, né? É uma rotina que deve fazer parte, né, da nossa espiritualidade cristã. Então não é só um conceito abstrato, é uma prática cristã, é uma prática para quem deseja se aprofundar, para quem deseja se desenvolver espiritualmente. Por isso, nós podemos afirmar também que a hermenêutica ela nos conecta muito diretamente ao divino, porque ela nos ajuda realmente a nos aprofundarmos na palavra de Deus e com isso nós vamos compreender muito mais a revelação divina quando nós fazemos este exercício. Então vamos ali agora para o computador, onde eu vou mostrar para você o que é hermenêutica e a importância dela para o nosso estudo e para a nossa compreensão da palavra de Deus. Então, o que é hermenêutica? Dito de uma forma bem simples, hermenêutica é interpretar o texto bíblico. É a ciência da interpretação. Através da hermenêutica, compreendemos de forma clara e precisa o que a Bíblia, como palavra de Deus, está realmente dizendo. Agora, por que a hermenêutica ela é importante? Por várias razões. Vamos destacar pelo menos 3 destes motivos pelos quais nós precisamos da hermenêutica, que a hermenêutica se torna importante. Primeiro, é porque nós temos uma diversidade de contextos em que a Bíblia foi escrita. Imagine, do momento em que os primeiros livros bíblicos começaram a ser escritos até o momento que o último livro bíblico foi escrito, passaram-se milhares de anos. Então notem, é um livro cuja escrita atravessou milênios, atravessou gerações, atravessou diversas culturas, atravessou diversos personagens na história da salvação. Então veja, é um livro muito diverso, é um livro que possui diversos contextos. Então imagina se não tiver um critério, se não tiver uma metodologia para interpretar esse texto, realmente fica impossível a boa compreensão do texto bíblico. Um segundo motivo é porque a Bíblia possui diversos estilos literários. Então a Bíblia possui o estilo histórico, o estilo sapiencial, o estilo poético, o estilo profético. Então são muitos estilos literários que estão ali dentro da Bíblia. E cada estilo literário desse exige um grau diferente de interpretação, de compreensão, para que realmente o texto possa fazer sentido. E o terceiro, não menos importante, motivo pelo qual a hermenêutica é importante, é porque corremos o sério risco de interpretar o texto sagrado de forma errada. A interpretação errada, ela pode resultar em crenças e práticas que não estão alinhadas com a intenção original do autor bíblico. E isso pode nos levar a uma situação de heresia.
E isso pode significar o risco da salvação eterna, o risco de perder a salvação eterna. Então, por isso que a hermenêutica ela é tão importante nesse nosso processo de estudo da Palavra de Deus. Então nós vamos ver agora a hermenêutica na prática, porque tudo que eu falei aqui para vocês até agora foi teoria. Então agora nós vamos para a prática. Nós vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento e nós vamos aplicar três princípios da hermenêutica para que a gente possa então praticar essa atividade tão importante. Então a primeira é a seguinte: talvez você que já esteja um pouco mais familiarizado com a Sagrada Escritura, talvez você se lembre ou você conheça esse relato do livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 29, onde Noé amaldiçoou Canaã. No caso, Canaã era neto de Noé, né? Canaã, filho de Cã. Cã, filho de Noé. Canaã, filho de Cã. Portanto, Canaã, neto de Noé. Lá naquele relato, diz que Noé, depois que saiu da arca, ele plantou vinha. E aí ele começou a comer do fruto, né, da vinha, a uva, em forma de vinho. E numa dessas, Noé ele ficou embriagado. E ele estava dentro da sua tenda, lembrando, né, que a tenda era a casa, né, do povo daquela região, das pessoas daquela região. E ali na sua casa, Noé ele ficou nu. Então o que aconteceu? Cã ele entrou ali na casa de Noé, né, na tenda de Noé, e meio que brincou, né, com a nudez do seu pai. E isso era uma coisa bem complicada, como nós vamos falar daqui a pouco, quando nós formos ver aqui o contexto histórico-cultural desta passagem bíblica. Pois bem, então Cã ele ficou ali brincando, né, com a nudez do seu pai, e ainda chamou seus irmãos, né, e ainda ficou meio que zombando ali daquela situação. Então o que ele fez foi algo gravíssimo. E aí quando Noé acordou, né, da ressaca, aí Noé amaldiçoou o filho de Cã, Canaã. Então, por que Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã? Então, quem lê esta passagem, né, e não conhece bem os princípios da hermenêutica, vai fazer essa pergunta: por que Noé amaldiçoou Canaã, sendo que quem praticou o ato mal foi Cã? Então vamos lá. O primeiro princípio hermenêutico que nós precisamos usar aí é o contexto histórico-cultural. A gente precisa entender um pouco da cultura daquela época. Então veja, será que ali o pecado de Cã foi simplesmente ver o seu pai nu? Então, para entendermos a expressão nudez que o livro do Gênesis utiliza, precisamos mergulhar no contexto da época. No Antigo Oriente, a nudez não era simplesmente uma questão de ausência de vestimenta. A nudez carregava consigo conotações de vulnerabilidade, de vergonha e de desrespeito, especialmente quando era vista por outras pessoas. Portanto, o que Cã fez foi muito grave, porque não foi simplesmente ver o seu pai nu. Então Cã ele brincou com a vulnerabilidade do seu pai. E ele também submeteu o seu pai a uma vergonha, a um constrangimento, a um desrespeito muito grande. No hebraico, aí agora a gente vai aí agora nós vamos para um segundo princípio hermenêutico, que é o estudo linguístico. No hebraico, a palavra usada aqui para se referir tanto à nudez física quanto a uma exposição da honra e dignidade de alguém
No hebraico, a palavra usada aqui para nudez pode se referir tanto à nudez física quanto a uma exposição da honra e dignidade de alguém. Cã, ao ver a nudez de seu pai e divulgar isso aos seus irmãos, não apenas testemunhou um momento de vulnerabilidade, mas também desonrou Noé, quebrando um princípio fundamental de respeito familiar. E agora, por fim, um terceiro recurso hermenêutico, que são as implicações teológicas. A reação de Noé ao amaldiçoar Canaã levanta questões complexas sobre o pecado, sobre responsabilidade e a consequência das ações. Portanto, para que nós possamos compreender bem por que Canaã e não Cã foi amaldiçoado por Noé, nós precisaríamos desenvolver um pouco mais um conhecimento teológico a respeito do pecado, da natureza do pecado e das consequências do pecado. Então, é um tipo de leitura que nos incentiva a um mergulho um pouco mais teológico para que a gente possa realmente compreender o porquê disso tudo. Pelo menos, a gente, aplicando esses três princípios hermenêuticos, pelo menos a gente consegue entender ali todo o contexto histórico, todo o contexto cultural, todo o contexto linguístico, para daí nós podermos entender que é necessário ter um pouco mais de aprofundamento de conhecimento teológico para que possamos compreender corretamente por que Canaã e não Cã foi amaldiçoado por Noé. Vamos agora para o segundo exemplo. Está no Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 4, onde Jesus ele diz assim: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Para um desavisado que lê este versículo, a pergunta que vem à mente é a seguinte: Jesus não tinha tão grande conceito pela sua mãe como nós católicos temos? Será que é isso mesmo? Então vamos ver. De novo, vamos recorrer ao contexto cultural e linguístico daquela época. A expressão mulher, no contexto do primeiro século, era um título respeitoso no idioma hebraico. Então, Jesus ter falado mulher, né? Então, no contexto daquela sociedade, era como se ele estivesse chamando-a de minha senhora, minha senhora. Então, já começou ali Jesus demonstrando um profundo respeito por sua mãe. Quando a gente olha para o aramaico, que provavelmente era a língua que Jesus falava, né, o aramaico, a gente vai entender o seguinte: a expressão original pode ter nuances diferentes das que são transmitidas nas traduções gregas e que depois foram traduzidas para o português. Então, olha, provavelmente Jesus disse essa frase em aramaico. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, muitos estudiosos acreditam que Jesus falava aramaico, uma língua semítica que estava relacionada com o hebraico. A chave para entender o tom de Jesus está na segunda parte da resposta, quando ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava consciente de sua missão e do tempo determinado por Deus para revelá-la plenamente. Sua resposta a Maria não é um desprezo, mas sim de que a vontade dela em resolver aquele BO dos noivos também era a vontade de Jesus, como se ele dissesse em aramaico para sua mãe: mulher, deixe estar,
O que é para ti é para mim. Veja, um sentido bem diferente, né, do que as traduções da língua portuguesa nos mostram, mas é um sentido muito coerente. Está coerente com o contexto cultural, com o contexto linguístico e também, depois a gente vai ver, né, em outras aulas, né, que nós vamos ter aqui, em outras catequeses, nós vamos ver que também isso está em harmonia com todo o restante da Sagrada Escritura. Então, na verdade, quando Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo, Jesus não estava desprezando sua mãe. Primeiro, como ele usou o termo mulher, ele já usou um termo de alta reverência, de alto respeito e de alto grau de respeito. E o sentido mais correto dessa expressão seria, mulher, deixe estar. O que você quer, eu também quero. Então seria mais ou menos isso. E esta passagem revela, né, agora usando aí o terceiro princípio hermenêutico, que é o princípio das implicações teológicas, essa passagem revela a humanidade e a divindade de Jesus. Ele era um homem sensível às necessidades de sua mãe, mas também estava totalmente submisso à vontade de seu Pai. Agora eu gostaria de dar para vocês um exemplo extra. Veja como uma boa hermenêutica nos ajuda a encontrar a harmonia interna na própria Bíblia, mesmo quando parece que há uma contradição. Estamos falando do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 6, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Quem lê esses dois textos e não tem muito conhecimento da Bíblia, vai fazer a seguinte pergunta. Afinal, foi Judas ou foram os mestres da lei que compraram o terreno com o dinheiro da traição de Jesus? Por que essa pergunta? Porque em Mateus capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 7, mostra que Judas ele ficou com remorso, foi lá e devolveu as 30 moedas de prata. E aí os mestres da lei ficaram discutindo ali o que ia fazer com aquele dinheiro, que aquele dinheiro não era justo, era de sangue inocente, tarará. E aí eles resolveram comprar lá um terreno que ficava num lugar meio afastado, né, um lugar bem ruim, que era mais para colocar ali os cadáveres, né, de criminosos, etc. Bom, então dá a entender que foram eles, os mestres da lei, que compraram este terreno. Só que em Atos dos Apóstolos diz que Judas saiu apressadamente, comprou o terreno e daí morreu. Outro detalhe interessante. Em Mateus fala que Judas se enforcou e em Atos fala que ele caiu e se partiu ao meio, né? Seus intestinos se derramaram ali no chão. Então, uma morte terrível. Então, aí, há aqui uma aparente contradição. Aliás, duas aparentes contradições. Uma relacionada ao destino do dinheiro da traição e outra relacionada à forma como Judas morreu. Então, vamos recorrer à hermenêutica para que a gente possa compreender o que de fato aconteceu. Então, olhando o contexto cultural e linguístico, né, da época. Então, olhando aqui para esta aparente contradição. À primeira vista, esses dois textos parecem contraditórios. Mateus relata que os sacerdotes compraram um campo com o dinheiro de Judas, enquanto Atos afirma que Judas adquiriu o campo. Além disso, Mateus relata que Judas se enforcou e Atos relata que ele caiu do precipício e seu corpo se rompeu. Como conciliar essas duas informações? Aí entra um princípio hermenêutico, que é o princípio da harmonia bíblica. A hermenêutica nos ensina a buscar a harmonia entre as escrituras. Uma possível solução é entender que Judas forneceu o dinheiro
para a compra do campo, mas foram os sacerdotes que efetivamente realizaram a transação. Assim, ambos os relatos são verdadeiros, porque cada um destacou um aspecto diferente do mesmo relato. E com relação à morte de Judas, a aparente contradição em relação à morte de Judas, é razoável compreender que Judas decidiu se enforcar num precipício, provavelmente amarrando uma corda numa árvore, que se rompeu e ele veio a cair de uma grande altura, rompendo o seu corpo ao se chocar com o solo. Então, da mesma forma, os dois relatos estão corretos, porque cada um narra, uma perspectiva diferente do mesmo episódio. Mateus ficou ali só na questão do se enforcou, e Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, foi um pouco mais além e falou, olha, além de se enforcar, ele se arrebentou todinho lá embaixo. A corda arrebentou e ele caiu e se estourou todo lá no fundo do precipício. Este relato também nos traz algumas implicações teológicas, que é aqui o terceiro princípio hermenêutico que nós utilizaremos. De que a morte de Judas serve como exemplo sombrio das consequências do pecado e da traição. Ela nos mostra a importância da fidelidade e a necessidade do arrependimento e do perdão. Portanto, nessa nossa catequese de hoje, nós exploramos o poder da hermenêutica para desvendar os mistérios da Bíblia. Vimos como o contexto histórico-cultural, o estudo linguístico e a busca pela harmonia interna das Escrituras são essenciais para a interpretação fiel e precisa. Lembrem-se, a hermenêutica não é apenas uma ferramenta acadêmica, mas sim um guia para uma fé mais profunda e um relacionamento mais íntimo com Deus. Quer aprender a hermenêutica de forma ainda mais profunda, para que você possa estudar a Bíblia com muito mais confiança? Eu quero te apresentar o curso Hermenêutica Bíblica. Trata-se de um curso 100% online, com aulas rápidas e dinâmicas, com certificado de conclusão e material de apoio incluído. Este curso foi desenvolvido especialmente para iniciantes no estudo da Bíblia. Não perca esta oportunidade. Faça hoje mesmo a sua inscrição neste curso e venha fazer parte desta transformação pela qual você será submetido por compreender as profundezas da Palavra de Deus. O link para que você possa se inscrever no curso está aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e espero que este vídeo realmente contribua para que você possa entender este assunto, mesmo que assim, de uma forma bem básica, bem elementar, o que é a hermenêutica, como ela pode ser usada e como que você pode aprofundar seus estudos da Bíblia aplicando os seus princípios. Se este vídeo valeu a pena para você, deixe um comentário, também compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas tenham esta oportunidade de vir a saborear as riquezas contidas na Bíblia Sagrada. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!